Eu já estive aqui com os senhores e reafirmo o meu compromisso de trabalhar pela saúde pública do Brasil e que, nesse momento, esse compromisso se materializa no enfrentamento eficaz da pandemia da Covid-19, que seja capaz de retirar o caráter pandêmico dessa doença que tanta infelicidade tem trazido para o mundo e para o Brasil. No primeiro momento que eu estive aqui, eu tinha a dizer aos senhores, basicamente, projetos e compromissos. Agora, eu acho que cerca de 60 dias após a nossa posse como ministro da Saúde, já posso mostrar-lhes alguns resultados. Eu acredito fortemente que o caráter pandêmico dessa doença só será cessado com uma eficiente campanha de vacinação. Então, é por isso que todos os dias eu trabalho no Ministério da Saúde para prover mais doses de vacinas para acelerar a nossa campanha, que é executada pelo Sistema Público de Saúde, um patrimônio de todos os brasileiros. Nesse sentido, já ultrapassamos a marca de 105 milhões de doses de vacinas entregues a estados e municípios, o que coloca o Brasil em uma posição de estar entre os 5 países que mais doses de vacinas distribuiu com a sua população. Desse total de 105 milhões de doses distribuídas, 171,7 milhões já foram aplicadas. 30% da população vacinável, ou seja, aqueles acima de 18 anos, que perfaz aproximadamente 60 milhões de habitantes do Brasil, já receberam a primeira dose da vacina. Isso, 48,8 milhões de habitantes. 22,9 milhões tomaram a segunda dose. Portanto, 14,3% da população vacinável já recebeu a vacina. O Brasil, no ranking mundial da Our World in Data, é o terceiro país que mais aplicou a primeira dose de vacina. Estados Unidos, Índia e Brasil. 82% dos indígenas tomaram a primeira dose e 71% dos indígenas tomaram a segunda dose. Aqui eu me refiro aos indígenas aldeados, né? Mostrando o compromisso do governo federal com a inclusão desse grupo de cidadãos brasileiros dentro do programa de vacinação, né? E o nosso compromisso é, sim, acelerar a vacinação no Brasil. Senador Omar Aziz, Vossa Excelência aqui traz um apelo muito fundamentado acerca da vacinação das forças de segurança. Eu quero dizer a Vossa Excelência, ao senador Eduardo Braga, que aqueles policiais que estão na linha de frente, eles já são considerados grupos prioritários e 40% desse grupo prioritário já recebeu doses de vacinas. Na última vez que estive aqui com os senhores, eu anunciei um contrato de mais 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer. Então, esses 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer serão entregues a partir de setembro até dezembro. Isso perfaz mais de 600 milhões de doses de vacinas já pactuadas com o Ministério da Saúde, o que permite afirmar para os senhores, com um grau muito forte de segurança, que teremos a nossa população vacinável, ou seja, aqueles acima de 18 anos vacinados até o final do ano. Nós trabalhamos para acelerar essa campanha de vacinação, buscando a antecipação de doses.
Os senhores sabem que o Brasil participa da iniciativa ACT-A, por meio do braço de vacina COVAX Facility, e lá o Brasil optou por ter 10% da sua população vacinável a partir da COVAX Facility. Isso faz aproximadamente 40 milhões de doses. Nós trabalhamos para conseguir essas antecipações. Também colocamos já no ar uma campanha publicitária muito forte. Essa campanha não só acerca da vacina, mas também acerca das chamadas medidas não farmacológicas. Essa campanha é divulgada em todos os veículos de comunicação. É nítido que aqui a Esplanada, todos os ministérios têm a informação acerca das chamadas medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento social, e o vacinômetro contribui para dar publicidade aos dados da vacina no Brasil. Claro que isso pode ser melhorado. Esses dados eles podem ficar de mais simples interpretação do cidadão comum brasileiro. Nós trabalhamos para isso. Nós pretendemos e já pactuamos no CONAS e CONASEMES uma grande campanha para testagem no Brasil. No momento atual, senador Marcos Duval, nós temos testes chamados testes rápidos de antígeno, e esse teste rápido de antígeno permite não só a identificação dos pacientes que são contaminados, mas também o adequado tratamento, como, por exemplo, o isolamento desses pacientes, bem como o dos seus contactantes. Quando eu assumi o Ministério, nós vivíamos uma curva ascendente da chamada segunda onda. Essa segunda onda, em muito, se deveu à chamada variante Gama, que é a P1, que foi inicialmente diagnosticada em Manaus. E essa variante, como os senhores sabem, ela parecia e parece mais contagiosa. Ela rapidamente se tornou dominante no Brasil e provavelmente mais letal, até porque pressiona mais o sistema de saúde. Então, tivemos picos de óbitos da ordem de 4 mil óbitos por dia. Hoje, nós vivemos um cenário sanitário que não é tranquilo, mas houve uma queda, uma desaceleração paulatina desses óbitos, até cerca de 15 dias atrás, quando nós tivemos uma desaceleração dessa queda e um novo número de casos, e esse novo número de casos, como os senhores sabem, aumenta os casos, posteriormente aumenta as internações, aumenta a pressão sobre o sistema de saúde e, posteriormente, pode haver aumento de óbitos. Então, nós estamos vigilantes em relação a esses aspectos. Nós estamos trabalhando no Ministério da Saúde para reforçar estados e municípios com insumos estratégicos. Os problemas de oxigênio que aconteceram no passado e é motivo de discussão aqui nessa outra comissão, nós estamos vigilantes para que não falte oxigênio. Eu tenho acompanhado pessoalmente o estado do Mato Grosso do Sul com dificuldade. Nós procuramos dar suporte com a Força Aérea Brasileira para transferir pacientes, para levar oxigênio, mesmo em relação ao estado do Nordeste. Senador Humberto Costa, o agreste pernambucano sofrendo, eu estive lá, fui inspecionar a planta da White Martins, juntamente com o secretário estadual de Saúde, doutor André Longo. Nós distribuímos, mais de 5 mil concentradores de oxigênio, que pode ajudar dentro desse contexto. O chamado kit de intubação, que é uma preocupação, porque o mercado nacional ele não tem condição de suprir toda a necessidade, sobretudo numa ambiência onde há muitos casos. Nós já estamos em negociação, já adquirimos 5 milhões e 100 mil itens desse kit de intubação numa ação conjunta com a Organização Pan-Americana de Saúde, e está em andamento novas negociações para trazer mais kits, de tal sorte que estamos trabalhando diuturnamente para fornecer as melhores condições para
solucionar esse problema. Na minha outra passagem na CPI, senador Omar Aziz, foi muito me questionado acerca de fármacos, a exemplo da hidroxicloroquina, da ivermectina e de outros que ainda não há uma evidência científica comprovada da sua eficácia, e essa questão que espreita o enfrentamento à pandemia desde o início tem gerado uma forte divisão na classe médica. De um lado, aqueles como eu, que sou mais vinculado às sociedades científicas, com um pensamento. Do outro lado, os médicos assistenciais, que estão na linha de frente, que relatam casos de sucesso com esses tratamentos, eles discutem de maneira muito calorosa. A mim, como ministro da Saúde, cabe procurar harmonizar esse contexto para que tenhamos uma condição mais pacífica na classe médica e possamos avançar. Como médico, eu entendo que essas discussões elas são laterais e nada contribui para pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. O que vai pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença é ampliar a campanha de vacinação, senador Regufe. Então, o meu foco é exclusivo: ampliar a campanha de vacinação no Brasil, e para isso eu vou envidar todos os meus esforços. Essa questão dessa divergência médica, como está bem clara aqui nas discussões dessa CPI, sem analisar o mérito de quem está certo ou errado, eu dei a solução que existe na legislação. A Lei 8.080, um dos regulamentos sanitários mais avançados do mundo, foi complementado com a lei que criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. É dela a prerrogativa de elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. É uma esfera técnica, senadora Elisiane Gama, e tem que seguir a lei para a criação de um protocolo clínico e uma diretriz terapêutica, até porque nós já temos mais de um ano dessa pandemia e é preciso que se tenha uma orientação fundamentada para a classe médica. Nesse sentido, um grupo de técnicos, de médicos do mais alto nível, liderado pelo professor Carlos Carvalho, professor titular de pneumologia da Universidade de São Paulo, tem trabalhado com outros médicos para apresentar uma proposta de um protocolo clínico, o qual já foi posto em consulta pública no que tange aos pacientes hospitalizados. Esses hospitalizados é onde acontece o maior número de óbito. Em consulta pública, senador Reis, houve 63 contribuições a essa consulta, o que mostra que estamos no caminho certo. A proposta que foi ali colocada, ela já tem o condão de trazer uma harmonia acerca do tratamento hospitalar. E cabe ao Ministério da Saúde pluralizar essas informações para que tenhamos mais efetividade no enfrentamento à pandemia nos nossos hospitais. Nós sabemos que a mortalidade hospitalar dos pacientes que são entubados é elevada. A doença é grave, e se nós padronizarmos essas condutas e, através de instrumentos como a teleeducação, levarmos apoio a esses médicos, muitos médicos jovens que estão ali na linha de frente, pode ser que consigamos reduzir essa mortalidade. Então, não só o tratamento hospitalar, mas outras situações já foram observadas pela Conitec que são prioritárias. As vacinas estão analisadas e com proposta de incorporação ao SUS para ser política pública. As vacinas com registro definitivo têm recomendação de aprovação. Outro item, ECMO, tem sido discutido, até um projeto de lei aqui foi suscitado na Câmara dos Deputados. Me entendo que isso não é matéria legislativa incluir um tratamento. É a Conitec que define isso, senador Rogério Carvalho, e esse tema está em discussão também na consulta pública. Então, são esses pontos que eu trago aqui para os senhores. Eu vi também que, por parte do senador Humberto Costa, no requerimento dele, ele faz menção a uma portaria do SUS, uma portaria do gabinete do ministro, portaria 885, que a gente vive hoje essas mídias sociais em ebulição, traz como se o ministro, depois do depoimento, tivesse feito uma portaria para retaliar quem quer que seja. Eu quero só explicar
que essa portaria ela decorreu de entendimentos que vem desde 2017 do TCU, senador Humberto Costa, e isso visa estabelecer responsabilidades. O senhor já foi ministro da Saúde, sabe, são várias secretarias, tem atos que são tomados pelos senhores secretários, e cada um tem que tomar a sua decisão e ser responsável por ela. Não é? Então, a portaria é nesse sentido. O cuidado com o recurso público é algo comum de todos nós aqui, seja eu como gestor público, seja os senhores como senadores. Os senhores já exerceram funções no Executivo, governando seus estados, e eu quero crer que seja pacificado aqui entre nós, que o compromisso com a aplicabilidade correta das verbas públicas seja uma prioridade para todos. Então, o senador Omar Aziz, o senador Renan Calheiros, eu estou aqui perante os senhores com o objetivo de contribuir com o Brasil a enfrentar essa pandemia. Esse é o meu objetivo. Essa é uma missão que não é só para um homem. Não é uma missão para um médico, essa é uma missão para uma nação. E nós precisamos fazer com que o nosso país se reencontre para juntos superarmos essa crise sanitária de uma vez por todas e depois voltarmos a divergir, porque a divergência é parte da construção da democracia. Então, fico à disposição dos senhores para os esclarecimentos que os senhores julgarem necessários.